Ai, eu nem sei por onde começar. Oi, eu sou a Daniele Bárbara, a pessoa por trás do Lilu Studio. Bom, depois de alguns meses meio afastada, tô eu aqui de novo gravando vídeo. E o primeiro momento que eu sentei aqui para gravar não podia ser outra coisa senão gravar o relato do meu parto. Eu tive um parto domiciliar planejado que foi maravilhoso. Quando eu tava ali com 38 semanas, a minha mãe e minha irmã elas chegaram aqui em Londrina para acompanhar, né, o parto, para ficar comigo ali pelo menos uma semana. Foi muito louco, que eu acho que eu bem queria que elas estivessem aqui, porque foi só elas chegarem e todos os pródromos pararam. Eu fiquei basicamente uma semana com nenhum sinal de trabalho de parto, assim. Foi um pouco angustiante, porque como ia ser um parto domiciliar, eu queria muito que a minha mãe e a minha irmã estivessem aqui presentes pra gente viver junto esse momento. Passou uma semana, foi a Páscoa, acabou o feriado, minha mãe e minha irmã tinham que ir embora e nada do bem querer nascer. E as coisas não aconteciam. Não aconteciam, eu fui ficando bem ansiosa. Então, quando eu tava ali, né, com 39 semanas e 5 dias, mais ou menos, eu mandei uma mensagem pra minha doula e falei, pelo amor de Deus, o que eu faço? E ela me passou algumas receitinhas de doula para ver se as coisas acontecem. Eu não vou repassar para vocês essas receitinhas. Se vocês quiserem acompanhar a minha doula, é a Jéssica Scipione. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo os links pro Instagram dela e também pro YouTube dela. Né? À noite eu tomei, né, uma misturinha ali de umas coisas, sei lá, pra ver se induzia o trabalho de parto. Aí eu tive uma dor de barriga, algumas contrações, mas a coisa não andou. E então a gente apelou para a última instância, né, para nossa última alternativa, que foi a acupuntura. Eu chamei uma acupunturista daqui de Londrina, que é especialista em gestantes. Veio aqui, né, na terça-feira, no dia 3. Antes dela vir, a enfermeira, uma das enfermeiras da minha equipe veio para me examinar, para ver se já tinha alguma coisa rolando. E nesse momento eu tava com 2,5 de dilatação. Então ela colocou as agulhas, e aí ela fez uma sangria no meu dedo. Ela colocou aquele negócio com a moxa, que é aquele negócio quentinho. E fez né, lá uma sessão de acupuntura e foi muito legal porque assim, durante a sessão de acupuntura as contrações voltaram, né, eu comecei a ter algumas contrações e elas não pararam mais, então fiquei o dia todo ali com uma contração ou outra. Quando chegou a noite, por volta das 8 horas assim da noite, as coisas começaram a ficar um pouco mais intensas assim, então comecei a ter um pouquinho de contração com dor. Na hora que foi por volta de umas 10 assim, o Joaquim e a Bianca já estavam dormindo e eu senti que as coisas começaram a apertar mais. Eu estava marcando no aplicativo e eu percebi que ali já estava tendo contrações de 5 em 5 minutos. E aí a Jéssica chegou, eram umas 10h40, eu lembro que eu olhei no celular quando o interfone tocou. A enfermeira chegou, acho que umas 15 para as 11, né? Tipo 5 minutos depois que a Jéssica chegou, a enfermeira chegou também. Ela chegou, ela falou, eu vou te examinar pra gente ver como que tá. Ela me examinou e eu tava com 3,5 de dilatação. Divã no Voador. Aprenda de bar voador com Daniele Bárbara. Põe lá no canal.
Eu sei que eu fui pro chuveiro, porque as dores começaram a ficar bem fortes, assim. E devo ter ficado lá umas 3 horas, assim, umas 2, 3 horas, eu não sei direito. Umas 2 horas, eu acho. Porque mais ou menos 2h40 da manhã, assim, 3 horas da manhã, o Joaquim acordou. Ele estava dormindo, mas como estava com muita movimentação aqui na casa, né? E ele acordou um pouco assustado, porque tinha muita gente, ele não entendeu nada que estava acontecendo. Então eu saí um pouco do chuveiro e vim aqui para a sala, né? Coloquei um roupão e vim aqui para a sala com ele um pouco para acalmar ele. Então as enfermeiras aproveitaram esse momento, escutaram de novo os batimentos do bem e estava tudo certo. Então a gente ficou um pouco aqui no sofá e foi um momento assim bem especial, assim, sabe? Tipo, o Joaquim foi assim o nosso último momento a 3, né? O último momento como uma família de 3. E foi muito bom poder ter o Joaquim junto comigo nesse momento, assim, fez uma diferença enorme. Passado alguns minutos ele se acalmou e aí ele começou a se interessar pelo que estava acontecendo, conversar com as pessoas. A minha sobrinha estava aqui também, levou ele para o quarto dele para brincar. Depois ele ficou assistindo desenho na TV. O roxo. Rosa. Vermelho. Ficou vermelho. Verde. Amarelo. E agora verde. E agora verde também. Depois desse momento no sofá, eu voltei pro chuveiro mais um pouco. Bom, tava no chuveiro, né? E aí nessa altura eu tava mais ou menos com 8 centímetros de dilatação. Bom, aí elas montaram tudo aqui. O Joaquim ficou enlouquecido quando ele viu a piscina e foi muito engraçado. Eu tava no chuveiro, mas eu escutava ele conversando ativamente com elas aqui. E depois todo mundo me falou que ele super participou e falava, e o Ben vai nascer. Então eu vim pra piscina. Nessa hora foi muito engraçado, porque eu lembro de estar na piscina e tá todo mundo em volta ali, né? A gente tava aqui, as 2 enfermeiras, a Jéssica, minha doula, o Ian, meu marido, minha sobrinha Bianca e o Joaquim. Então tava todo mundo em volta de mim na piscina. Sempre que via uma contração, a Jéssica me lembrava que eu tinha que respirar, né? Como é que eu tinha que fazer a minha respiração e tal. E o Joaquim começou a imitar ela. E isso foi incrível, assim. Foi um dos momentos mais mágicos, assim. Foi esse período em que eu fiquei na piscina e o Joaquim junto. Ele reagiu de uma maneira tão natural, tão incrível. Ele falava, respira, mamãe. Porque a Jéssica me lembrava como é que eu tinha que fazer a respiração e ele imitava ela, né? Então ele falava, força mamãe, tá doendo? Eu perguntava, tá doendo? Aí quando não tava na contração, eu não conseguia responder ele, mas nos intervalos eu falava, tá doendo, filho, mas tudo bem, é assim mesmo, o bem vai nascer e é assim mesmo. Eu lembro que a gente ficou, né, o tempo todo tranquilizando ele, porque a gente não queria que ele tivesse nenhum tipo de preocupação, assim, ou que ele ficasse com medo. Mas é impressionante como tá todo mundo em volta, tá tranquilo, todo mundo em volta tá encarando aquilo com uma naturalidade e com, sabe, com muita tranquilidade. Ele também ficou tranquilo. Ele olhou e falou, todos os adultos aqui estão em paz, então não é um momento de perigo, é um momento de paz. E foi assim, foi lindo, assim. E aí chegou um momento que elas pegaram um rebozo, que é um pano. Então a Jéssica segurou e eu tinha que, né, puxar.
é uma ajuda para você acabar de dilatar, acabar de encaixar o bebê, né? E você, né, se posicionar. Então eu segurava com as duas mãos, assim, o rebozo. E quando vinha a contração, eu fazia força e puxava. E o Joaquim, força mamãe, força mamãe. Foi assim, foi muito legal. E aí eu lembro que chegou um momento, a gente ainda não sabia, mas já estava bem no finalzinho ali, que a Jéssica estava falando, a enfermeira estava falando, o Ian estava falando, porque nesse momento, é aquele momento da covardia, eu estava falando que eu não queria, que eu queria descansar um pouco, e tava todo mundo, sabe, querendo me incentivar. Eu lembro que eu jurei uma hora e falei, todo mundo fica quieto, porque eu queria de novo, eu queria que aquele silêncio voltasse, sabe? Porque quando eu tava no chuveiro, a sensação que eu tinha era essa. Eu tava com a mente completamente vazia. Claro que em alguns momentos eu pensava, puta que pariu, tá doendo pra caralho. Eram poucos momentos que esses pensamentos vinham. Na maior parte do tempo, eu fiquei com a mente limpa, sabe? Com a mente vazia, assim. E isso pra mim é uma coisa muito, muito impressionante, porque quem me conhece sabe que a minha cabeça tá o tempo inteiro assim, ó. Não para, sabe? Tipo, a minha cabeça não para. Eu lembro que a presença mais forte que tinha do meu lado era a Jéssica, que a Jéssica era como se fosse a minha âncora, assim. Eu sabia que eu podia me soltar naquele vazio, porque eu tava bem ancorada, assim. E nesse momento que eu tava na banheira, eu queria que aquele silêncio voltasse, assim, sabe? Então eu falei, ai, todo mundo, cala a boca. Você não queria, né, que todo mundo calasse a boca. Você queria nascer logo. E eu lembro que, assim, a sensação que eu tive na hora que eu falei, eu preciso desse silêncio mais um pouco, é que eu tava perdendo a coragem, sabe? Mas eu precisava daquele silêncio. E foi muito engraçado. Quando eu pedi pra todo mundo ficar quieto, eu virei, até então eu tava virada de frente, né, com a barriga pra cima. E, sei lá, por algum motivo instintivo, eu virei e fiquei de 4 apoios, assim, porque meu corpo pediu que eu fizesse aquilo. E nesse momento em que eu fiquei de 4 apoios, veio uma contração, eu fiz força. A Aline, a enfermeira, ela me sugeriu que eu mudasse a posição da minha perna pra abrir um pouco mais a pelve. E eu lembro que ela falou comigo e eu não consegui responder, sabe? Tipo, eu tava em outro mundo, assim. E aí ela me olhou, eu não consegui responder, mas de alguma maneira eu respondi com o olhar, sei lá. Ela veio, me ajudou a posicionar uma das pernas. Na hora que ela posicionou a perna, né, tipo, pra que a minha pelve abrisse mais, eu senti a cabeça do Ben encaixando, assim. E aí, desse momento em que eu senti a cabeça dele, foi a primeira vez que eu senti isso, porque no parto do Joaquim, apesar de ter sido um parto normal, eu tava anestesiada, então eu não tive a sensação da cabeça e do corpinho dele saindo, né? Veio mais uma contração, então eu senti esse círculo. Eu lembro que eu falei, nossa, tá ardendo. Veio mais uma contração. Eu coloquei a mão e quando eu coloquei a mão, eu já senti a cabeça dele, já tava coroando. Eu sei que eu vi uma movimentação em volta de mim, assim, meio que sem perceber. E depois a enfermeira me falou, ela colocou a luva para poder olhar como tava acontecendo, mas assim, foi o prazo dela colocar a luva, veio mais uma contração, fiz força e a cabeça do Ben saiu. E depois que a cabeça saiu, eu só fiz assim, e saiu o resto. E ela me falou depois que, assim, ela colocou a luva só pra ver o que tava acontecendo. Mas ela depois colocou a mão, assim, meio que pra ver o que tava acontecendo e já teve que amparar e segurar ele, porque ele nasceu, sabe? Então, como eu tava de 4 apoios, eu não consegui pegar ele. Ela pegou, aí quando ela pegou, eu virei, sentei, né, de novo de barriga pra cima, ela me deu ele e foi tipo uma sensação muito incrível. Isso eu já tinha sentido, essa sensação de pegar aquele corpinho quentinho, sabe? Macio e quentinho. E colocar no seu peito, assim, é uma sensação muito louca, assim, muito incrível. Nossa, sei lá, e nessa hora o
o Joaquim tava junto, né? Ele, o bem nasceu, o bem nasceu. A cara dele, né? A expressão do Joaquim ao ver o irmão nascer foi muito encantadora, assim. Ele ficou abismado com aquilo, sabe? Tipo, o Ben nasceu da barriga da mamãe. Aí o Ben ficou no meu colo, mas nessa hora a água da piscina tava um pouquinho fria. Então a gente decidiu sair da piscina e ir pra minha cama para esperar adectar a placenta, né? Depois que o bebê nasce, a gente ainda tem que parir a placenta. Eu coloquei o roupão de novo e fui pra minha cama. Olha só, papai, é um pequeno bebê. Olha assim na barriga da mamãe. Tá tomando mamá. Depois que a placenta saiu, correu tudo tranquilo. Foi o único momento em que eu me afastei dele um pouquinho. Foi quando as enfermeiras pegaram ele pra, né, clampear o cordão. A gente esperou o cordão parar de pulsar. Então, o meu marido cortou o cordão. Então, elas clampearam, vestiram uma roupinha nele e me devolveram ele. Depois a gente ficou mais um tempo. Elas tomaram café da manhã, todo mundo. Eu fiquei na cama com o Ben e comi alguma coisa também. Meu marido pegou o Ben para eu poder tomar um banho. Tomei banho, coloquei, né, um vestidinho, voltei para minha cama e fiquei lá. E assim, é incrível você não estar no hospital, não ter gente estranha saindo, não ter aquela luz branca na sua cara, não ter que se preocupar de ter a sua intimidade invadida, de não estar com acesso na veia, tomando soro, essas coisas assim. E foi muito incrível como foi calmo e tranquilo, porque o Joaquim estava acordado, ele viu todo o procedimento, ele viu tudo, ele conversou comigo, a gente falou sobre o parto, sobre o Ben ter nascido e tudo. E ele estava com sono, ele foi pro colo da minha sobrinha calmamente. Eles foram pro quarto, ela levou ele pro quarto dele, colocou ele na cama e ele dormiu. Tipo, da maneira mais tranquila, mais calma e mais incrível, sabe? Porque ali tinha acontecido uma coisa totalmente natural, era mais um dia na vida dele. O irmão nasceu e tudo bem, a vida continua, a mamãe tá ali na cama dela, eu vou dormir, sabe? Foi assim, foi maravilhoso. E aí depois de algumas horas, a doula e as enfermeiras foram embora e a gente ficou. A nossa família aqui em casa. Viver isso em família, sabe? Ter meu marido, meu filho, minha sobrinha. Infelizmente não pude ter minha irmã e minha mãe aqui. Viver isso em casa foi, nossa, inexplicável, assim. E foi assim, foi incrível. No dia seguinte, as enfermeiras voltaram para me examinar, para examinar ele. Ele nasceu com 2,9 kg. Eu não tive nenhuma laceração, nenhuma ocorrência, nada. Bom, depois de alguns dias a gente levou ele no pediatra, fez os testes, as coisas que precisavam. Essa parte foi um pouquinho chata, porque as equipes de saúde ainda se espantam e ainda não estão tão preparadas para um parto domiciliar. Então, todo lugar que a gente foi, as pessoas agiam com certo espanto. Mas como no meu caso, não teve nenhuma ocorrência, todo mundo nasceu, sabe? Tipo, todo mundo estava muito bem. A gente não levou bronca, nenhum tipo de sermão de ninguém. Se você acha que o relato do meu parto pode ajudar alguém, ou pode incentivar, ou inspirar alguém, compartilha ele. Eu acho que como pessoa que está aqui na internet dando a cara a bater, eu tinha que vir falar do meu parto domiciliar. Eu fiquei pensando se eu faria um relato de parto domiciliar, porque ainda é muito polêmico, as pessoas ainda não apoiam essa experiência. Mas é isso, minha família agora é uma família de 4, eu e os homens da minha vida. É isso, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tchau!